Oh, can you answer it for me? I can't stop what I'm doing right now and my hands are full. Alô! Hoje o negócio tá complicado aqui. Situação, galera, tá triste, tá? Primeiro, que eu tô com o nariz entupido ainda, tá vendo? Tá meio entupidinho ainda. Dá pra sentir que minha voz tá um pouco anasalada? Tanto faz. Isso daqui não é tão importante quanto que eu vou falar aqui agora. Temos história de terror de vocês. E essa história aqui tá maluca. Meu primeiro amor e meu primeiro trauma. Eu dei uma leve lidinha aqui pra escolher e achei ela muito cabulosa, mano. Inclusive, se você quiser fazer parte dessa série aqui de TED Terror Zap, é só mandar sua história de terror, tem que ser real. No e-mail tedterrorzap@gmail.com, que você pode aparecer aqui. Os mods vão lá, eles leem a sua história e se for legal o suficiente, elas aparecem aqui. Inclusive, muito obrigado, mods, Fer, Amandinha aí por me ajudar a procurar as coisas e tal. Vocês me ajudam demais. Vambora! Oi, Ted, nem sei se você tá fazendo vídeo lendo essas histórias ou se tu vai ler isso, mas eu acho que vai ser divertido de contar essa história. Divertido, nossa, divertido, né? Vocês vão ver o divertido. Aconteceu há um tempão e eu não tenho nenhuma prova. Às vezes eu acho que a minha imaginação pregou alguma peça em mim. Essa história é meio longa, sei lá se você vai querer ler. Tô lendo. Quando eu tinha 9 anos, eu fui pra chácara do meu vô. Era um lugar lindo, lindo, cheio de árvores e flores. Tinha cavalos e vacas e até um lago atrás de um morro, onde eu ia brincar com as minhas irmãs. Eu sou a mais nova das 3. Eu meio que fui um acidente, se é que você me entende. Eu te entendo. Eu também fui. Então as minhas irmãs tinham 21 e 23. E nessa idade, elas já não querem mais ir em viagens de família. Ainda mais com os pais que a gente tem. Bom, eu tava sozinha lá. Era a primeira vez que eu ia dormir sozinha num quarto. O meu pai, se ele tivesse ido com a gente, ele teria me deixado dormir com ele, já que eu tinha medo do escuro. Mas ele tava em casa, já que meus pais estavam tendo problemas no casamento. Daí ele resolveu ir embora, né, por um tempo, para esfriar a cabeça. Mas a minha mãe não teve esse luxo. Ela tinha que ficar comigo ainda. E quando nós ficamos na chácara, ela se trancava no quarto e não me via por um dia inteiro. Que mãe responsável. Filha, eu tô com um problema. Eu tô com um problema sério. Some da minha vida. Eu não quero te ver por um dia inteiro. Caramba, mãe. A senhora que deveria me ajudar com os meus problemas e não se trancar no quarto. A senhora é adolescente? Essas mães rebeldes. Lembrando, eu tinha 9 anos, então eu não entendia nada dessa situação. Pra mim, a minha mãe tava ocupada e era isso. E vida que segue. Meu avô já era viúvo nessa época e ele não gostava muito de mim. Bom, que triste, né? Eu fui a única de suas netas que não foi batizada e aparentemente eu podia ser possuída pelo diabo. Desculpa, rir. De novo, eu não entendia nada disso. Você não foi batizada, você tá solta pelo mundão. O diabo pode vir e falar, deixa eu pegar essa menina aqui, deixa eu levar pra mim. Tem que batizar. Tá, isso aqui é só um resuminho de como tava a minha vida, mas a história vai começar agora. Ou seja, a história já tava começando mal, né, por ela tá com esse problema de família aí, mas é agora que vem o negócio. Eu passei exatamente 4 meses na chácara. Quando eu soube que ia faltar aula, eu tava muito feliz, já que eu não sabia fazer amigos e odiava, ainda odeio estudar. Mas logo percebi que essa visita ia ser tão solitária e entediante quanto a escola, já que eu não teria nenhuma das minhas irmãs, nem meu pai. Então, pra passar o tempo, eu ia conversar com as empregadas. Elas não me deixavam ajudar no serviço, mas me deixavam fazer companhia e conversavam comigo. Daí um dia chegou uma nova empregada e ela era muito bonita. Isso não é importante pra história, mas eu lembro que ela era linda. Nossa, ela era muito linda, porque ela teve que abrir um parênteses pra falar que a empregada era muito linda. Ela era da Argentina, ou de um desses lugares onde falam espanhol. Ela trocava várias palavras em português com espanhol, o que eu achava engraçado. Ela me contou que ela tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O mais novo dela era da minha idade. Então ela me convidou pra ir na casa dela pra brincar. Daí as empregadas avisaram que meu vô não podia saber disso nem a pau, mas me ajudaram porque sentia dó de mim. Ou só estava cansadas de mim mesmo. Ei, para de se achar uma pessoa chata e inconveniente. Isso é legal. Levanta a cabeça, fica tranquila. O problema não é você. A casa da nova empregada era numa vila pequena, mas ela me disse que a maioria das casas estavam vazias, porque vários se mudaram depois de serem empregados. Afinal de contas, aquela área não era um lugar que você quer viver. Tinha animais selvagens que cercavam a vila, e era tipo uma floresta lá. Então ela me levou pra sua casa e a primeira coisa que eu senti foi um cheiro delicioso. Em cima da mesa tinha um bolo vulcão de cenoura com calda de chocolate. Putz, aí você me ganhou demais com esse bolo de cenoura aí, mano. Esse bolo vulcão ainda. Ela me deu quantos pedaços eu queria, e naquele momento eu achei que amava ela mais do que minha própria mãe. Tá vendo o que faz um bolinho de cenoura? Os filhos dela chegaram em casa no fim de tarde. Daí
Aí o menino mais novo foi o primeiro que eu notei, já que os outros dois eram bem mais velhos. Eu falei oi pra ele, mas ele só me encarou. Eu achei ele antipático já de primeira e não gostei dele. Os irmãos dele começaram a falar com a mãe em espanhol e nos abandonaram na sala. Eu já imaginei que ia ser desconfortável, mas ele finalmente falou comigo. Eu não falo espanhol. Quando eles fazem isso, eu fico de fora. Ah, o moleque falando. Eu nem sabia o que responder, mas ele não queria respostas. Ele segurou a minha mão e me levou pro quarto dele. Ele dividia o quarto com seus irmãos, exceto que enquanto seus irmãos tinham camas pequenas, ele tinha um colchão no chão. Por que você tá levando a menina no quarto já que você nem conhece ela? Deixa a menina na sala, pô. Você vai levar ela pro quarto já querendo assediar a menina? Que é isso? O quarto dele era muito estranho, não tinha nada. Nenhum brinquedo, nem mesmo roupas. Eu me lembro que notei isso porque eu tinha visitado minha prima uns meses antes e ela tava de mudança. O quarto dela tava vazio ainda e o quarto do menino parecia o dela. O menino é minimalista. É a estética dele. Com o passar dos dias, a gente ficou bem amigo. Eu achei incrível, já que eu nunca tinha tido um melhor amigo antes. Eu me achava muito estranha, mas ele era ainda mais estranho. Parecia que era o destino. Eu contava pra ele como minha relação com a minha família era complicada e como tinha dias que eu desejava que eles desaparecessem. E Diego, não sei se já falei o nome dele aqui, mas esse era o nome dele. Não, se eu não tinha falado, não. Me contou como a sua família não gostava muito dele por ser bastardo e não sabia falar espanhol. Eita, meu Deus do céu. Então vocês estão junto aí. Durante esses 4 meses, a gente se tornou muito, muito próximo. Aquele tipo de conexão que nunca mais você acha, sabe? Ele sabia de tudo sobre mim e eu sabia de tudo sobre ele. Ou pelo menos eu achava que sabia. A gente brincava todo dia juntos. A gente tomava banho no lago atrás da colina. Íamos caçar jaguatirica na floresta. Ei, vocês estão caçando um animal. Vocês têm 9 anos. Eu não vou nem contestar, só vou terminar de ler aqui. E a gente tentava pescar no rio com as nossas próprias mãos. É índio, os dois viraram índios. Quando a noite caía, eu esperava até o relógio da sala bater meia-noite e abrir a janela do meu quarto pra ele entrar e nós dormíamos junto na minha cama contando histórias de terror. Belíssima coisa pra fazer antes de dormir, né? Eu vou contar uma coisa aqui, uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Eita. O Diego foi meu primeiro beijo. Ele também foi meu primeiro garoto que eu vi pelado e o primeiro garoto que eu fiz coisas que crianças não deveriam fazer. Não foi de um jeito sujo, mas sim inocente. A gente era criança e éramos solitários. Quando a gente se tocava, era só por curiosidade. Eu nem sei se deveria colocar essa parte na história. Tarde demais, já li. Tá todo mundo sabendo agora que você perdeu a virgindade com o Diego, com 9 anos de idade. Meu Deus do céu, que precoce, mano. 9 anos de idade, eu tava comendo areia lá no campo do Paulão lá, mano, que a gente jogava bola. À noite, antes de irmos viajar, o Diego veio ao meu quarto um pouco cedo demais. Eu lembro que ele tava muito triste. E eu também tava, mas sabia que íamos nos ver de novo em breve. Nas minhas próximas férias, ou até mesmo em qualquer feriado. Mas ele disse que não ia acontecer. Aparentemente seu pai estava voltando pra casa e ele não gostava do pai dele. Odiava seria a palavra mais correta pra usar. E ele me disse que nós tínhamos que fugir juntos, que éramos tudo o que precisávamos. 9 anos de idade, tá? Só pra vocês não esquecerem, ele tem 9 anos de idade e já com um pensamento desse. Eu não contei isso ainda, mas Diego era uma daquelas crianças que os adultos têm medo, porque ele fala como se ele tivesse 50 anos de idade e acha que é a reencarnação de um soldado de guerra. Ele também costumava me dizer que via espíritos. Eu achava ele divertido, mas nunca acreditei. Pois é, mano, esse Diego tá meio estranho aí mesmo. Naquela noite, eu não sei como, mas ele conseguiu me convencer que nós éramos a única coisa que podia nos fazer feliz. Ele disse que ele ia embora com ou sem mim, mas se eu não fosse, nós nunca mais nos veríamos. Eu aceitei. A gente pegou minha mochila e colocamos 6 sanduíches com Nutella. Era só isso que a gente precisava pra fugir, né? Nós seguimos a trilha que ia... Mano, então eles realmente fugiram. Eles realmente fugiram juntos com 9 anos de idade, caçando jaguatirica por aí, juntos, felizes. Nós seguimos a trilha que ia pela floresta. Eu segurava a mão dele o caminho inteiro porque eu tava me cagando de medo. E eu me lembro que eu tava até chorando um pouco. Eu tinha escrito uma carta pra minha família dizendo adeus, mas eu não contei pro Diego porque eu sabia que ele não ia querer que eu me despedisse. Eu pedi pra darmos uma pausa. Eu precisava respirar. Então ele parou e nós percebemos que a gente tava no topo de uma colina. Precipício, né, pra ser exata. Era uma daquelas ladeiras que ficam piores toda vez que chove. O Diego então caminhou mais perto da borda e colocou a mochila dele contra uma árvore. Eu observei ele sem entender nada. Daí ele abriu e tirou 2 pacotes de dentro. Eles a colocou no chão. Eu me aproximei achando que era água, já que nós tínhamos esquecido a água. Mas como que você achou que era água, sendo que vocês tinham esquecido a água? Não peguei isso aqui. Então eu segurei um pacote que tinha um L escrito. Era pesado e tinha um formato estranho. Eu rasguei o papel e tinha um crânio dentro. Pelo amor de Deus. Não era humano, relaxa. Umas semanas antes, alguns dos cavalos tinham ficado doentes e morreram. Diego tinha pedido pra ir ver os corpos. Eu achei que era uma das coisas estranhas
que ele gostava, mas não imaginava que ele ia ter roubado os crânios de cavalo. Ele tinha os limpado perfeitamente. Estavam tão brancos que eu imaginava encontrar eles num museu ou sei lá. Aí eu falei, o que é isso? Então ele abriu o pacote dele e tinha um crânio igual. Ele olhou pra cima e colocou o crânio na cabeça dele como se tivesse colocado uma coroa. Depois disso ele ficou me encarando como se esperasse que eu fizesse alguma coisa. Então peraí, você imagina a cena, mano. Você tem 9 anos de idade, você olha pro seu amiguinho, ele tá com um crânio de cavalo na cabeça. O que você vai pensar? Pelo amor de Deus, Diego, vamos lá, né? Me ajuda a te ajudar. Aí ele falou assim, ó: nós somos apenas crianças. Não tem vida pra nós nesse mundo. Não como somos agora. A nossa única esperança é voltarmos na próxima vida como animais, pra podermos correr livres pelos mesmos campos que agora nos limitam. Olha as ideias dele. Eu ri, né? Porque eu achei que era só mais uma de suas brincadeiras. Ele gostava muito de fingir que éramos soldados no meio da guerra, mas aparentemente não era. Eu coloquei o crânio, mas não abaixei completamente, já que eu não conseguia ver nada, né? E o que a gente faz agora? Eu comecei a perguntar, mas ele já tava andando em direção ao precipício. Aí ele falou assim, ó: ele vai nos guiar para que nossos olhos não nos enganem. Eu tava congelado. E quando eu vi ele desaparecer da minha visão, eu parei de respirar. Eu nem lembro se eu ouvi o som do corpo chegar no chão. Meu Deus, o moleque se jogou. Meu coração estava batendo tão forte, tão alto, que eu achei que meus ouvidos iam explodir. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá sem me mexer. Eu ouvi ruídos vindo dos arbustos e fugi de volta pra casa. Eu me deitei na minha cama e puxei as cobertas até minha cabeça. Eu tinha tanta certeza que era um pesadelo. Então na manhã seguinte eu subi num avião e fui embora. Eu nunca abri a boca sobre o Diego porque eu decidi pensar que foi um delírio meu e que ele era apenas um amigo imaginário. Eu nunca mais voltei pra chácara porque toda vez que minha mãe mencionava, eu desabava de chorar. Eventualmente ela me colocou na terapia. A minha terapeuta é a única que sabe do Diego. E ela me disse pra ir procurar sobre o que aconteceu com ele, pra eu poder pôr um fim na nossa história. E eu menti e disse que fiz, mas eu não tenho coragem. E eu não sei se quero descobrir que meu primeiro amor era mentira ou se ele era tão real e tão louco que se matou. E essa foi a história da Lila, a menina que se apaixonou por um menino de 9 anos de idade que colocou um crânio de um cavalo na cabeça e se matou. Olha que coisa maluca, mano. Me desculpa, Diego, mas aí você morreu de besta aí, mano. Era melhor você ter continuado vivendo essa sua paixão aí com a Lila, mano. Deixou a menina traumatizada aí. Eu não tenho palavras. É isso aí, mano. Lila, obrigado pela sua história. Eu não duvido, tá? Não duvido da sua história, não. Ela é maluca demais. Desejo melhoras pra você. E família, se você vê um crânio no chão, deixa lá, tá? Não pega não e não coloca na cabeça e não se joga de um precipício não, tá? Tchau. Olha que tá aí. Meu Deus do céu. Começa desse jeito já pra aquecer a voz. Tudo bem? Como é que vocês estão, família? Bem demais, né? Vocês vão ficar mal já. Desculpa, é que hoje eu vou ler história de terror. Aonde? No TED Terror Zap. Eu nunca vou me acostumar com esse nome porque não faz sentido. Hoje temos várias histórias aqui, ó, que meus mods eles vão selecionando pra mim. Inclusive, se você quiser participar, manda uma história de terror sua real, tá? E a gente sabe quando é de mentira, tá? A gente entende. Aqui nesse e-mail, tedterrorzap@gmail.com. É por isso que eu não mudo o nome da série, porque o e-mail já tá pronto. Vamos ver a Irmã do Diabo? Deixa eu... Ei, Irmã do Diabo tem coisa boa aí. Mas essa parece ser boa aqui também, mano. O padre não acredita em mim e estou sozinha nisso. Não tá sozinha nisso, eu tô aqui com você, tá bom? Vamos nessa. Não mostre minha foto. Ó, já começa assim, ó. Pois sou menor de idade e se meus primos que te assistem ver, eles vão fofocar que tô mandando foto pra estranho. Pelo amor de Deus, sua foto é um anime. Eu sou a Caroline e a minha família tem uma história meio ruim com isso de espiritualidade. Os meus tios, vó e minha mãe eram espíritas antes de saber realmente quem era Jesus. Saber realmente quem era Jesus? Como assim? Você conheceu ele? Você foi lá na casa dele? A minha avó não conseguia nem olhar nos olhos de pessoas cristãs, porque de acordo com ela, havia algo dentro dela que queria impedir de conhecer a salvação cristã. Eu tinha por volta dos 4 ou 5 anos e estava na pré-escolinha, o famoso prézinho. A minha mãe trabalhava nessa escola só que na parte da manhã e eu estudava à tarde. Então no horário do almoço, né, fim do turno da manhã, eu tava pronta pra minha mãe me levar pra escola. Sim, eu ficava sozinha, independente, desde sempre. Força, mulheres. Quando eu terminava de me arrumar, eu ia pra sala ficar assistindo os famosos desenhos, como por exemplo, Super Choque. Então era só mais um dia normal, indo pra sala ligar a televisão. A minha casa era pequena, então literalmente dava pra ver todos os cômodos da casa, estando em qualquer um deles. Eu te entendo, tá? Então na sala eu virei o rosto procurando o controle e vi do quarto da minha mãe, que na época eu dormia com eles, um vulto baixinho. Tinha mais ou menos 1,50 m por aí, parado. Mas eu não sei explicar bem, pois era bem pequena.
Mas quando o vulto meio que percebeu que eu notei, ele correu pra parede e sumiu. Meio que atravessou a parede. Foi o primeiro vulto que vi na vida. Mas como eu já sabia que isso era normal, eu não liguei. Mas sério, eu pensei nisso no restante do dia. Normal, né? Uma criança de 5 anos medrosa. Mas isso aconteceu na escola também, uns 3 anos depois, né? E depois na cozinha, uns 4 anos depois também. E novamente, quando eu olhava fixamente, ele saía correndo pra alguma matéria. Sei lá, pro armário, pra parede, porta, etc. Eu sentia medo, mas eu olhava fixamente. Mano, essa criança não tem alma mais, né? Bom, mas a última vez que isso aconteceu foi em 2021, nos meus 13 anos. Era meu aniversário. E eu chamei 2 amigas pra uma festa do pijama. A gente tava jogando Uno e eu tava ganhando. Então, obviamente, eu tava dando aquela básica jogada na cara das amigas. E nisso, uma das minhas amigas fez uma piada sobre eu ter ganho 12 vezes seguidas e eu ri alto. Só que eu escutei uma risada de canto, sabe? Olha aí a merda, como se eu estivesse rindo aqui e... Sabe? Aquelas risadinhas que a gente faz rapidinho, tipo um... Tá, ok. Isso foi atrás de mim, então eu olhei rapidinho, mas sem deixar que as minhas amigas notassem. E vi entre a entrada do meu quarto, lá tava. Só que grande, alto e de olhos brancos, sem cílios e sobrancelhas. O resto completamente tava escuro, mas a silhueta tava magríssima. Você viu o Slender. E dessa vez ele tava olhando pra mim. Eu acendi a luz inventando a desculpa de que as cartinhas estavam ruins pra enxergar somente com abajur. E elas acreditaram, mas mesmo acendendo eu senti uma presença. Eu contei pra minha mãe uns meses depois e me emocionei bastante ao sentir uma energia ruim. E a minha mãe resolveu convocar o padre, mas ele disse que não passava da minha imaginação. Só que o estranho foi que ele disse isso justamente quando eu fui diagnosticada com ansiedade e ninguém sabia disso. Então ele tocou no meu ombro e meu ombro empedrou. Então a minha mãe acreditou nele, né? Mas eu não. Eu sei o que eu sinto e o que eu vejo e disse acreditar para não preocupar minha mãe. Ok. Fui dormir. Só que antes de dormir, eu pedi pra Deus me mandar uma resposta. E ele mandou, porque eu sonhei com a minha avó e a minha mãe pequena, ajoelhadas diante de uma figura enorme, de um homem em um quarto alaranjadamente vermelho, cheio de velas, e minha avó com as mãos levantadas diante a figura e um cheiro horrível. Eu não tava suportando, eu não conseguia mexer a minha cabeça como se alguém segurasse ela pra manter firme no que eu tava vendo. As minhas mãos e etc eu mexia, e encostei no ombro da minha mãe pequena, e ela me viu. E sorriu e disse sussurrando assim: sai daqui, Carol, não pode entrar aqui agora. Nossa, que bizarro, imagina, mano, você conseguir ver sua mãe quando criança. E eu fiquei tipo, quê? A minha mãe sabia quem eu era antes mesmo dela engravidar de mim? Olha a loucura. Daí a minha mãe virou a cabeça e continuou olhando pra imagem. Só que eu fiquei cutucando ela, até ela olhar de novo pra mim e sussurrar no meu ouvido falando assim, ó: amiga, sai daqui antes que a minha mãe te veja. Eu não entendi por que a minha mãe tava me chamando de amiga, sendo que eu era a filha dela. E nesse momento a figura ficou meio espelhada e eu me olhei. Não era eu, mas uma menina parecida comigo. Eu olhei pra minha mãe pequena, assustado, mas dessa vez eu tentei falar, mas a minha voz não saiu. Então eu gritei e dessa vez a minha voz saiu: eu quero acordar dessa merda. A paralisia do sono tá rolando solta aqui então, hein? Pelo que eu tô entendendo, isso aqui tá complicado. A minha avó me olhou furiosa e disse: sai daqui agora, Samili, e não volta mais aqui. Nessa hora eu olhei nos olhos da minha avó e vi essa garota parecida comigo. Eu vi ela várias vezes com a minha mãe em um flashback muito rápido. Elas abraçadas, rindo, então elas grandes com uns 20 anos mais ou menos, brigando. E essa Samili batendo a porta da casa antiga da minha mãe. E ela indo embora furiosa, chorando com olhos cheios de lágrimas. Só que ela parou na calçada no meio fio, chorava. Eu vi um poste com os foguinhos saindo, só que o fio soltou rapidamente e pegou nela. Nessa hora eu senti uma dor horrível e uma vontade de gritar de tanta dor, que eu nem consegui fazer isso, então eu simplesmente acordei. Quebrou a quarta parede aí, esse sonho tá um pouco estranho. E o mais estranho foi que eu peguei o celular pra ligar a lanterna e vi no celular que era 9 da noite, sendo que eu fui dormir depois da meia-noite. Por um momento eu achei que tinha dormido um dia inteirinho e acordado só no outro, então eu pensei, é segunda, perdi a escola e o meu curso. Eu levantei tentando esquecer esse sonho, então eu vi a minha mãe apagando a luz e vindo me dar boa noite, como ela tinha feito antes de eu ir pro meu quarto e assistir até da meia-noite e dormir. Eu meio que voltei no dia. Eu realmente não sei, mas era a única explicação plausível. Claro, a única explicação plausível era você ter voltado no tempo. Pelo jeito que essa menina escreve aqui, dá pra ver que ela é uma pessoa ansiosa mesmo, que ela
vai falando, aí depois ela fala, não, mas peraí, só pode ter sido voltado no meio-dia. Aí eu falei, não, só pode ser meu curso. Só que o curso não é. Sabe, mano, vai dando uma agonia, velho. Vai dando um negócio. Mas tá dando pra entender. Nisso, eu tô contando essa história hoje. Porque nessa semana, eu contei esse sonho pra minha mãe e ela chorou de um jeito horrível. E disse que ela teve sim essa amiga. E minha avó não gostava muito dela, porque como espírita, ela dizia sentir alguém junto a ela. Não parecia ser ruim, mas ela não gostava disso. A minha mãe e a Samile se encontravam escondido, já que a minha avó expulsou a amiga dela da casa e não deixava ela mais visitá-la. Mas um dia minha mãe descobriu que a minha avó sempre viu ela se encontrando sozinha, e então ela aceitou a amizade das duas. Nessa hora eu me arrepiei e veio um pensamento na minha cabeça. É por isso que eu vi o flashback no olhar da minha avó, pois ela sabia mesmo sendo escondido? Bom, eu continuei a ouvir e um tempo depois a minha mãe e essa amiga brigaram feio, pois a minha mãe gostava do meu pai e meu pai dela, mas a Samile não sabia disso ainda, pois era aquela paquera básica boba. E a Samile se apaixonou por ele e deu em cima dele. Olha, essa Samile é talarica, essa Samile é talarica. Meu pai sabia que elas eram amigas, então imaginou que ela soubesse e que estivesse talaricando a amiga. E xingou ela de um monte de coisa. E saiu pra longe dela. A minha mãe e a Samile brigaram. E a minha mãe cortou as amizades delas, pois imaginou que duas amigas apaixonadas pelo mesmo cara só traria sofrimento. Então a Samile ficou com raiva, pois dizia que iria respeitar eles dois. Mas a minha mãe não acreditou não. E de acordo com a minha mãe, a Samile era orgulhosa e teimosa. Daí ela saiu da casa da minha mãe com raiva pela falta de confiança. E segundos depois disso, a minha mãe se arrependeu e começou a chorar, pensando, será que a Samile me perdoa? Mas assim, como no sonho, um fio de poste solto a matou eletrocutada. Então elas nunca se perdoaram. Meu Deus, a Samile morreu, mano. De verdade. E será que o vulto que você vê, né? O espírito que você vê, será que é da Samile? Ó, eu tô começando a ficar arrepiado aqui, mano. Será que é espírito que tá aqui agora, ó? A minha mãe disse que se sente perdoada, porque eu nasci muito parecida com a Samile. E ela disse que isso é tipo um perdão da amiga, né? A acalmando. Pois quando tava grávida de mim, ela teve uma forte depressão. E eu era gêmea. Disso eu já sabia. E na hora do parto, a minha mãe pensou em como a amiga estaria feliz em segurar suas filhas um dia. E logo depois da minha irmã nascer, a minha mãe, com a depressão e esse pensamento de culpa, desistiu de fazer força pra eu nascer e esperou a morte. A minha irmã não teve o cordão umbilical cortado a tempo de tão rápido que tudo isso foi. E a preocupação era de me tirar do ventre da minha mãe, obviamente, né? Teve complicações, mas eu nasci. E o médico, né, que era novato, que ficou de cobrir a minha irmã e ia fazer chorar pra ajudar naquela respiraçãozinha, não fez isso. E a minha irmã sofreu dificuldades na respiração e veio a falecer. O frio também não ajudou. Meu Deus do céu, não tem como colocar um aquecedor então, mano? A minha mãe teve febre e ficou delirando, dizendo, me perdoa, volta amanhã, me perdoa, volta amanhã, meio gaguejando nas falas. Minha mãe então resolveu falar pra minha avó, e ela me ligou dizendo que sabia que não era coisa da cabeça dela. Ela vê a mesma coisa que acompanhava a Samile me acompanhando. Enfim, a família inteira agora me acha meio estranha, mas me ama, belíssimo parênteses. A foto a seguir é uma foto da Samile em 1987, e logo a minha na idade que eu vi o vulto pela primeira vez. Ok, deixa eu ver a Samile. Essa é a Samile e essa é a Caroline. Imagina você a Samile encarnada. Essa daqui me pegou de um jeito estranho. Sabe quando arrepia aqui? É no meio das costas que arrepia. Então já tá na hora de ir embora já. Achei muito bizarro. Espero que você fique bem aí, que a Samile te deixe em paz. E é isso, família. Vamos rezar mais aí, né? É o que eu posso dizer. Vamos rezar. Tchau.